Olá pessoas do canal Japanese Horror, aqui quem fala é o Eiji e hoje eu vou falar sobre os Bakeneko ou os gatos yokai. Bakeneko, os gatos monstro e fantasmas, são como gatos selvagens e domésticos, estão por todo o Japão. Encontram-se em casas como animais de estimação e em fazendas como exterminadores ou nas cidades e vilas como animais de rua. Como muitos animais japoneses, quando os gatos chegam à velhice, eles desenvolvem poderes sobrenaturais e se transformam em yokai. Os Bakeneko começam sua vida sobrenatural com uma aparência quase idêntica de um gato doméstico comum, mas logo começam a andar sobre as duas patas traseiras. À medida que envelhecem e seus poderes aumentam, podem crescer bastante, até o tamanho de um humano adulto. Os Bakeneko possuem grande habilidade de metamorfose e de se disfarçar de gatos menores ou em humanos, às vezes até mesmo assumindo a forma de seus próprios mestres. Muitos aprendem a falar línguas humanas. Quando disfarçados, costumam se vestir como humanos, com toalhas enroladas na cabeça. Dessa forma, os Bakeneko dançam alegremente. Embora isso pareça frívolo e até fofo, os Bakeneko são uma ameaça para qualquer casa em que vivam ou perto dela. Eles podem comer coisas muito maiores do que eles e até mesmo consumir substâncias venenosas sem dificuldade. É possível que um Bakeneko coma seu próprio mestre e então assuma sua forma, vivendo em seu lugar. Se não matarem seus donos diretamente, podem atrair grandes maldições e infortúnios. Podem invocar bolas de fogo fantasmagóricas e são conhecidos por iniciar incêndios acidentalmente, com suas caudas agindo como tochas, incendiando qualquer material inflamável na casa. Os Bakeneko também têm a perturbadora habilidade de reanimar cadáveres frescos e usá-los como marionetes para seus próprios propósitos nefastos. Os Bakeneko podem surgir nos diversos motivos, mas os mais comuns são a longevidade, quando eles ultrapassam os 13 anos de idade, e o tamanho também, quando ultrapassam os 3 quilos, ou a ingestão de grandes quantidades de óleo de lamparina. Acredita-se que um sinal revelador de que um gato pode estar prestes a se tornar um Bakeneko seja a cauda excepcionalmente longa. Quanto mais velho e sábio o gato fica, mais longa sua cauda se torna. Essa superstição inclusive levou ao costume de cortar a cauda dos gatos quando ainda são jovens para evitar que se transformem em yokai. Entre os Bakeneko existem algumas variações, como entre eles o Nekogata, ou o gato bifurcado, uma raça particularmente monstruosa de Bakeneko, que é a variedade de duas caudas, conhecida como Nekogata. Os Nekomata são encontrados em cidades e vilarejos e nascem de mesma forma que outro Bakeneko. No entanto, apenas os gatos mais velhos, maiores e com a cauda mais longa e portanto mais inteligentes é que podem se transformar nessa variedade. Quando o Nekomata se transforma em um yokai, sua cauda se divide ao meio e em duas idênticas. E é muito provável que esses gatos monstruosos sejam vistos andando sobre as patas traseiras e falando línguas humanas. Embora nem todos os Bakeneko sejam maliciosos ou violentos, como seus mestres, todos os Nekomatas são. Eles desprezam os humanos. Os Nekomatas invocam bolas de fogo e iniciam grandes incêndios, matando muitas pessoas. Eles controlam cadáveres como marionetes com seus poderes necromânticos e usam sua poderosa influência para chantagear ou escravizar humanos. Os Nekomata mais perigosos e poderosos vivem no interior das montanhas, onde rondam as formas de felinos selvagens como leopardos e leões. Eles crescem a tamanhos incríveis, chegando a muitos metros de comprimento e caçam outros animais de grande porte, como javalis, cães, ursos e, é claro, humanos. Já os Gotokuneko são um tipo de Nekomata, grandes gatos com duas caudas, mas com uma característica particular por usarem o suporte de panelas invertido na cabeça como chapéu, também conhecido como trivete. Assim como os gatos comuns gostam de calor, os Gotokuneko ficam perto de lareiras. Eles usam canos de bambu para soprar o ar do fogo e atiçar as chamas. Gotokuneko foi inventado por Toriyama Sekien em seu livro Hyakki Tsurezune Bokugoro. Seu nome vem de Gotoku, ou suporte de panelas, que este yokai usa como um chapéu. O Gotoku é um anel de ferro com 3 ou 4 pernas usados para segurar chaleiras ou bules na lareira. Ele aquece os recipientes enquanto os mantém longe das cinzas. O Gotoku tem suas próprias conexões ocultas, como a famosa maldição conhecida como a visita ao santuário na hora do boi, que eu já tratei aqui anteriormente no canal, que exige o uso de um deles de cabeça para baixo na cabeça da pessoa. Gotoku também se refere a 5 virtudes do confucionismo: benevolência, honestidade, conhecimento, integridade e decoro. É um tanto estranho que um yokai seja associado a virtudes, mas Sekien faz uma piada com isso ao se referir a uma história
de Tsurezune Gusa, Ensaio sobre a Cidade, havia um nobre chamado Shizano no Zenji, que deveria apresentar Shichitoku no Mai, a dança de 7 virtudes. No entanto, quando dançava diante da corte, ele se esqueceu de 2 das virtudes. Como resultado, ele ficou conhecido na corte, em tom de brincadeira, por uma dança de 5 virtudes, Gotoku. Sekin conecta esse jogo de palavras ao yokai explicando que os Gotoku-neko são frequentemente esquecidos. Muitos gatos são frequentemente associados a superstições sobre incêndios domésticos, como eu falei anteriormente. Por exemplo, se você deixar um gato dormir perto da lareira, sua cauda pegará fogo. Dizia-se que as faíscas da lareira incendiavam o rabo do gato e então o gato em chamas correria pela casa incendiando tudo o que tocasse. Embora Sekin não mencione isso, as chamas nos rabos dos Gotoku-neko podem ser uma referência a essa superstição. Existem também os Kasha. Os Kashas são um tipo de bakeneko ou gato monstro. São felinos grandes e bípedes, tão grandes quanto um humano. Frequentemente são acompanhados por chamas infernais ou relâmpagos. Gostam de aparecer durante dias chuvosos ou tempestuosos, e mais frequentemente à noite. Seu nome às vezes causa confusão com outro yokai. Embora seu nome signifique carro de fogo, eles não usam veículos de nenhum tipo. Os Gasha, sendo bakeneko, frequentemente vivem entre humanos disfarçados de gatos domésticos comuns ou vira-latas. No entanto, revelam sua verdadeira forma durante funerais, quando saltam dos telhados para arrancar cadáveres de seus caixões. Os Gasha ocasionalmente são empregados como mensageiros ou servos do inferno, caso em que são encarregados de coletar os cadáveres de humanos perversos, levando-os para o inferno para serem punidos. Outras vezes roubam cadáveres para seus próprios fins, seja para animá-los como marionetes ou até mesmo para comê-los. É quase impossível recuperar os restos mortais de uma pessoa depois que eles são raptadas por um Kasha. Isso dificulta a passagem para a próxima vida. O medo desses gatos demoníacos existe há muito tempo no Japão, e desde tempos antigos a sabedoria popular nos diz: não deixe os gatos perto de cadáveres, e se um gato pular sobre o caixão, o cadáver dentro dele se levantará. E a última variação que eu quero comentar é o maneki-neko, ou gato convidativo. O maneki-neko é uma variação popular do bakeneko que traz uma boa sorte e fortuna. É mais comumente visto de forma de estátuas decorativas em casas e lojas. É representado com uma ou ambas as patas no ar, em um gesto de aceno. No Japão, os gatos têm uma longa história de associação com o sobrenatural. Embora algumas superstições os liguem a azar, às maldições e incêndios misteriosos, existe também uma longa tradição de referência aos gatos, que são vistos como criaturas benéficas, particularmente na agricultura e na sericultura, onde os gatos se alimentavam de ratos e outras pragas que atacavam as plantações e os bichos da seda. Eles eram considerados animais de sorte, e imagens de gatos eram usadas como amuletos. Estátuas de maneki-neko tornaram-se itens populares nas áreas urbanas no Japão no final do período Edo. Disse que gatos com a pata direita levantada trazem fortuna, enquanto gatos com a pata esquerda levantada atraem clientes. A cor do gato também pode ser significativa. Antigamente acreditava-se que gatos pretos eram gatos da sorte devido à sua capacidade de enxergar no escuro, e por isso maneki-neko pretos eram usados como talismãs contra espíritos malignos. Acredita-se que o vermelho repelia a varíola e o sarampo, então os maneki-neko vermelhos eram usados como talismãs contra as doenças. A origem dessas estátuas reside em contos folclóricos sobre gatos exóticos que trazem riquezas aos seus donos ou que os salvam de desastres. Existem diversas histórias famosas baseadas em variações desses temas. E é isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ele era para ter saído um tempo atrás, na verdade, mas eu acabei tendo problema com o primeiro arquivo de áudio, então eu tive que regravar. E, bom, eu espero que tenha ficado pelo menos decente. E é isso, não esqueçam de deixar seu comentário, digam o que vocês acharam, deem sugestões para próximos temas de próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever e de avaliar o vídeo. É isso, valeu e falou!